Bom dia para todo mundo, bom dia para aqueles que tiverem a oportunidade de assistir este vídeo. Este vídeo eu resolvi gravar, apesar de não ter por costume fazer isso. Eu quero gravar esse vídeo com o objetivo de desmentir aquilo que está sendo veiculado nos jornais de hoje. Estou falando dos jornais O Globo, que eu chamaria de outra coisa, e do jornal Extra, que também faz parte do mesmo conglomerado jornalístico, né? No jornal O Globo, eles colocaram o seguinte como manchete, que Congresso, STF, né, repudiam, né, Bolsonaro, tá? E eles estão dizendo isso por quê? Pelo simples fato do Bolsonaro ontem ter participado, né? Ele não convocou, ele foi chamado a participar. Ninguém faz nada obrigado. Ele foi chamado a participar de um ato, né, das pessoas que em carreata, né, saíram para exigir duas coisas. Primeiro, o isolamento vertical, tá? E segundo, a destituição de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e toda a cúpula do STF, do Superior Tribunal Federal. E, obviamente, isso incomodou, né, tanto aos pulhas, né, do STF, como também, né, a esmagadora maioria dos senadores e dos deputados federais, capitaneados, né, por Rodrigo Maia. E aí, este arremedo de jornal, porque isso não é mais jornal, né, porque não se faz mais jornalismo isento no Brasil, tá certo? Eles colocaram o seguinte, que eu faço questão de ler. Ministros do Supremo, parlamentares e governadores, e eles dizem governadores, como se todos os governadores dos 27 estados da Federação Brasileira estivessem contra o Bolsonaro, o que não é verdade, tá certo? Repudiaram a presença do presidente Jair Bolsonaro em um protesto realizado ontem em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. No ato, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais de Bolsonaro, aspas, as redes sociais do Bolsonaro, né, nesta narrativa, significa dizer que são robôs, quando na verdade as redes sociais, né, elas são compostas por pessoas. Um exemplo é a mais atuante delas, que é o Twitter, né? Aonde a hashtag Fora Maia até ontem tinha atingido a marca de 1,5 milhão, tá? de ups. 1,5 milhão de pessoas pedindo a destituição deste calhorda, porque ele é um calhorda, tá? Pois bem, eles estão tentando dizer aqui que as, entre aspas, redes sociais de Bolsonaro seriam robôs. Os manifestantes fizeram demandas inconstitucionais, como o fechamento do Congresso e do STF e um novo AI-5, ato que marcou a fase mais violenta da ditadura militar. Eu quero comentar sobre isso. Eles aqui dizem que as demandas são inconstitucionais, não é isso?
Então, nós também poderemos dizer, né, que inconstitucional foi a atitude deste Pulha, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, quando, ao viajar para a Espanha, sob o pretexto de discutir sobre o futuro da América Latina e sobre política, foi, na verdade, né, tentar fomentar, né, a intromissão de um país amigo, tá, quanto ao nosso sistema de governo, quanto ao nosso modelo de governo, que é presidencialista. E ele está tentando, sob pressão, implementar um parlamentarismo que todo mundo chama de branco. Por quê? Parlamentarismo branco é a atitude, né, de um conglomerado de políticos de qualquer uma das duas câmaras, seja ela alta ou baixa, tá? Para quê? Para cercear as atitudes do governo executivo, e aí, a partir deles, passa a haver não somente a atividade legislativa, como também, né, a atividade executiva. Ou seja, ele quer passar a ser chefe de governo. E o Bolsonaro seria apenas e tão somente um chefe de Estado com representatividade apenas diplomática. É isso que eles estão tentando fazer. Mas por quê? Simples. Porque acabou a farra do dinheiro público. Acabou a farra do dinheiro público. É por isso que eles estão assim. Isso sem contar o fato de que a esmagadora maioria deles estão todos pendurados na Lava Jato, né? Eu não vou aqui repetir aquilo que todo mundo sabe em relação ao Odebrecht, em relação a todas as empresas que fizeram e fazem parte, né, daquele conluio nojento praticado, né, pelos antecessores, né, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né, e que levou o Brasil à bancarrota e que expatriou o meu e o seu dinheiro, porque nós somos pagadores de impostos. Portanto, o dinheiro não é deles, como já diria, né, Miss Margaret Thatcher. O dinheiro que está lá é o meu e o seu, porque nós pagamos impostos. E esse dinheiro não volta para nós como deveria voltar. E aqui eles dizem que é inconstitucional, né, as demandas, né, nossas. Porque eu também sou a favor do retorno do AI-5. Agora eu vou comentar do AI-5, tá? Eu era criança, eu tenho 55 anos, mas eu tive um pai que era um monstro de inteligência e era um homem extremamente articulado politicamente, tá? Então, o AI-5 foi um ato institucional que foi instaurado, tá? Para quê? Para que os direitos civis fossem suspensos, para que aqueles que estavam em vias de trazer terrorismo e trazer para dentro do nosso país um sistema que a população daquela época repudiava, e a gente está falando dos anos 60, tá? O AI-5, ele serviu para quê? Como expediente para que houvesse uma caça aos terroristas, que eu poderia dizer o nome, tá? Mas eu não vou dizer, porque aquilo que eu sei, eu tenho certeza de que a maioria de vocês também sabe, né? Eu estou falando das pessoas às quais eu me refiro. Uma fez cirurgia plástica, a outra assaltou o banco, né? O outro, né, de barba branca, né, e cabeça chata, eu também sou, né? Entende? E cujo primeiro nome é um nome muito comum, então eu posso falar, o nome dele é José. Né? Pois bem, todos eles eram terroristas.
Entendido? Então, a questão toda é suspensão dos direitos. Quem não deve, não teme. E eu sou a favor dos militares. Sou fã, declaro aqui, sou fã do general Heleno. Sou fã de Walter Braga Neto. Aliás, Walter, nome do meu pai. E é escrito igual, tá? Sabe por quê? Porque a grande maioria dos militares, tá? E eu digo a esmagadora maioria dos militares, são gente que tem uma coisa chamada honra e moral. Eles têm moral. Eles têm a moral que Davi Alcolumbre não tem. Eles têm a moral que Rodrigo Maia não tem. Eles têm a moral que Camilo Santana não tem, aquele calhorda. Porque ele é um calhorda. O Ceará está sofrendo por causa dele, tá? O Rio Grande do Norte sofre por causa daquela sujeita que tem por sobrenome, em hebraico, Egel, que traduzido é Bezerra. Entendeu? Aliás, é uma ofensa a Bezerra, coitada, né? Entende? Entre outros, Santa Catarina, Goiás. E detalhe, eu sei quem é Caiado, porque eu conheço um parente dele de forma muito, mas muito próxima. Mas que não vou comentar porque não vem ao caso. Entende? Então não é, como querem fazer supor, todos os governadores que estão contra o governo Bolsonaro. Porque aqueles que são bem intencionados, como o governador do estado do Tocantins, tá? É a favor de Bolsonaro, entre outros que têm a mesma visão, a visão de um Brasil próspero, a visão de um país pujante, porque nós temos absolutamente tudo que um país pode ter em termos de riqueza biológica, em termos de riqueza mineral, em termos de riqueza material, tá? Para que a gente seja, na América Latina, ponta de lança. Mas eles não querem isso. Eles querem, né, essa corja. Eles querem tão somente que nós sejamos subservientes não a um modelo econômico, mas sim a um modelo ideológico. Modelo esse que a gente sabe muito bem como funciona e traz o caos. E a história é a nossa melhor aliada para dizer isso. Então, voltando a falar dessa manchete, né, não tem nenhuma inconstitucionalidade, porque a Constituição da República Federativa do Brasil nos garante isso. Nós temos vez e voz. Se eu quisesse, eu poderia sair daqui da casa onde eu estou e podia ir para a porta de um quartel, sim. Porque os militares são servidores da nação. Assim como eles pagam impostos, eu também pago. E eu sou a favor deles, sim. Entende? Porque eles são gente de moral, gente de honra. Gente que estão acostumadas a viver em cima de dois vetores: hierarquia e disciplina. E a maioria é gente honrada. E eles são tão honrados, tá? Que eles costumam colocar isso que eu acabei de dizer acima das suas próprias convicções. Porque cada um pode ter o pensamento político que quiser, desde que isso não interfira, né, nos destinos de uma nação. E eu quero lembrar a todo mundo aqui que simplesmente não existe nenhum país neste planeta, tá, que não tenha
uma força armada, porque você possuir uma força armada é você ter garantia de território, é você ter garantia de soberania, autodeterminação e liberdade para o seu próprio povo. Então, a gente clamar pelas Forças Armadas não tem nada de errado. E eu quero mais é que esse clamor aumente. Aumente. É isso que eu gostaria de deixar aqui, tá? E pedindo para que aqueles que assistirem, né, este vídeo reflitam, né, sobre as mentiras que aqui estão. Porque eu tenho certeza de que nem eu, nem quem assistir está envolvido em escândalos de JBS, Odebrecht, OAS, né, Porto de Mariel, Angola, Moçambique. Podia falar um pancadão de países que receberam no total, né, distribuído entre todos eles, mais de 55 bilhões de reais que saíram do meu e do seu bolso. Tá? Espero que vocês todos tenham uma ótima manhã de segunda-feira. Abraço e shalom.